Fala galera, o futebol tem dessas coisas. CRB foi melhor do que o Palmeiras. No primeiro tempo, claro, no segundo tempo o Palmeiras mostrou muito mais volume de jogo, teve diversas oportunidades, mas o goleirão Diogo Silva estava fechando tudo, paredão do CRB. O CRB se mostrou um time muito estruturado, muito equilibrado, muito certinho taticamente. Ganhou do Cruzeiro no final de semana de virada em 4-3. Chegou como azarão ontem, já tinha perdido o primeiro jogo. Conseguiu vencer e conseguiu vencer nos pênaltis e venceu bem, com tudo. CRB classificado bem. E o que fica para o Palmeiras é uma situação feia. Palmeiras mais uma vez eliminado. Palmeiras mais uma vez não consegue avançar numa fase. Foi assim contra o Flamengo, deu mole, perdeu o título. Foi assim nos últimos jogos na Supercopa, na Recopa. O Abel nessa temporada tem sido lastimável. O Abel não tem conseguido encontrar. Na última temporada o time do Palmeiras venceu a Copa do Brasil e Libertadores, só que nesse ano está sofrendo. Perdeu já o Paulista, já perdeu 3 títulos seguidos e cai na Copa do Brasil precocemente. Não por um time inferior, mas o CRB é um time abaixo do Palmeiras no sentido de tradição, mas um time muito bom do CRB, estruturado e vai brigar para subir para a Série A. O Palmeiras não acreditou nessa situação que poderia sofrer e sofreu essa derrota, essa eliminação muito justa mesmo. E parabenizar o Diogo Silva, ex-goleiro do meu Vasco, que foi muito denegrido naquele rebaixamento de 2013, falando que o culpado era ele, mas na verdade o culpado era o time do Vasco, a diretoria. O Palmeiras agora arca pensar na Libertadores e no Brasileiro. Será que vai conseguir um título? Porque a situação do Palmeiras está difícil, muito difícil. O Vasco, vamos falar do Vasco, uma situação vergonhosa do Vasco. Empatou com Boa Vista, sofreu para empatar. O melhor em campo foi o Léo Jabá. Mais uma vez o Vasco vai fazendo coisas inacreditáveis. Ganhou o primeiro jogo com 1-0 sofrido. Sofreu um gol ontem, poderia ter sofrido o segundo, depois o Vanderlei salvou o time. E no segundo tempo teve a situação do VAR. Léo Jabá depois cruzou de novo pro Cano, o Cano fez o gol. Mas o Vasco muito mal de novo, time muito lento, um time que não só dá toque pro lado, muito pouco pressiona o time adversário. Dessa situação não vai subir, eu acho que esse time aí, com esse futebolzinho, não vai subir. O Vasco, o Cabo falou, o time melhorou no segundo tempo. Pelo amor de Deus, esse treinador vê coisa que não existe. O time se classificou aos trancos e barrancos. Qual vascaíno hoje acha que o Vasco vai ganhar a Copa do Brasil? Qual vascaíno hoje acha que o Vasco vai ganhar a Copa do Brasil? Se o Vasco pegar o CRB elimina o Vasco. É a realidade hoje. O time está muito mal, muito mal. Marcelo Cabo não escala bem. Não está escalando bem. Quando escala, os jogadores parece que estão nem aí, joga dando toquinho pro lado, não consegue desenvolver um ataque bom. Não é rápido o time, é lento. Tá bem complicada a situação do Vasco. Daí para pior, é sempre assim, daí para pior. E vai piorar. Se continuar assim, vai piorar muito. O Cruzeiro foi eliminado ontem. O Cruzeiro é um espelho do Vasco, mas parece que o Vasco não tá pegando isso. Tá pegando a visão. Porra, a gente como vascaínos tá sofrendo demais com essa situação. Tipo, já tem 4 jogos, desde o jogo contra o Botafogo, que o time não joga mais nada. Vamos ser mais sérios, desde o jogo contra o Flamengo, o time não fez nenhuma apresentação boa mais. Não é possível que o Marcelo Cabo esteja vendo isso. Não é possível. Não é possível. O time é ruim? É ruim. Mas, o jogo contra o Flamengo só foi uma ilusão? O time não consegue se estruturar? Não consegue dar uma formação tática? O time não tem formação tática? O time não tem raça? O time não tem vontade, Vai querer subir pra Série A como? Passou as oitavas da Copa do Brasil, ganhou um dinheirinho, mas dificilmente vai passar, dependendo do time que pegar. Só se der uma sorte muito grande. Essa é a tristeza, é a verdade do Vasco. Corinthians eliminado, olha a situação do Corinthians. Se o Corinthians não terminar o Brasileiro em 4º lugar, o que eu acho muito difícil, a situação financeira dele vai ficar difícil. Para ele fechar
o ano em situação financeira equilibrada tem que terminar o ano em pelo menos quarto lugar no Brasileiro. Acho muito difícil, acho quase impossível com esse time que tem. Pode ser que o Silvinho faça um milagre ali ou outro, mas acho muito difícil. A situação do Corinthians financeiramente é triste. Um time que, se gastar muito dinheiro, pode se problematizar. Sofre muito com o problema da arena, que não entra do balanço, mas perdeu renda dos torcedores. É muito complicado essa pandemia, a situação do Corinthians. Vai sofrer, na minha opinião, briga para não cair esse ano. Só se o Silvinho dar uma de Carilha, acertar um time e deslanchar no Brasileiro. É a única forma. E eu acho muito complicado mesmo, muito complicado, muito difícil a situação. Fluminense classificado, sofreu muito. O Bragantino ganhou, conseguiu virar o jogo. No primeiro jogo o Fluminense ganhou de 2-0, o Nenê acertou um golaço, mas o Bragantino foi, buscou, virou o jogo. O time do Fluminense, depois do primeiro gol, achou que estava classificado. Não pode acontecer, não. Um time que está na Libertadores nunca deve achar que o jogo está ganho, nunca. Achou que estava ganho aí, ó. Red Bull quase amassou o time tricolor carioca e passou ontem. Seria vergonhoso, seria vexame, vexame mesmo. Não estou falando no sentido do Bragantino não ter muita tradição, estou falando no sentido de ter ganho o primeiro jogo de 2-0, fazer 1-0, tomar uma virada histórica. O Chelsea, vamos falar do mercado europeu. O Chelsea está se movimentando para trazer o Haaland, mas deve trazer um dos três atacantes: Haaland, Lewandowski ou Kane. Uma das três deve vir. De qualquer forma, vai ter que desembolsar uma grana alta, no mínimo 1 bilhão. E voltando para o reais, vai ser 1 bilhão, no mínimo. E o Chelsea quer desembolsar esse dinheiro, quer botar um centroavante brabo ali, já quer se livrar do Abraham, que foi sempre reserva, foi a maior situação difícil do Chelsea, foi o Abraham, que não deu retorno nenhum. Então, o Chelsea provavelmente vai se livrar desse jogador. O Barcelona, executivos do Barcelona se encontraram com o Mahrez e com o Gundogan. Eles devem fazer uma oferta. Olha, se o Barcelona tirar esses dois, vai ser um time bem mais estruturado. E o City preocupado, porque são duas peças chaves no time. Do lado do Manchester City, o Atlético de Madrid ofereceu o Saúl Guinness no lugar, que é o Bernardo Silva. Seria uma troca boa, mas o Bernardo Silva é um jogador chave no time do City, depende muito do aval do Guardiola, e o City que é o Kane. Mas muitos falam para o Kane chegar, o Silva tem que sair, o Bernardo Silva. Então, essa questão de equilíbrio. A Eurocopa está próxima de começar. Ontem o Portugal ganhou de 4-0. Então, essas janelas de transferência vão ficar muito mais visíveis depois da Eurocopa. Esse dia que a gente vai falar muito da Eurocopa. Falta poucos dias para o começo desse campeonato sensacional. Se inscreve no canal, dá um like, ativa os sininhos. Saudações.